Olá, meus irmãos, muito bom dia, graça e paz. Esse é o nosso Comece Bem e nessa manhã quero compartilhar com você sobre liberdade em amor. Gálatas capítulo 5 diz assim no versículo 1: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não submetais de novo a jugo de escravidão. E no verso 13, Paulo fala ainda: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à vossa carne. É interessante quando você olha para a sociedade que nós vivemos, há um conceito muito deturpado, aquele que seja a liberdade. A liberdade, no conceito social, é você fazer o que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que você acha, na direção que você entende. É meio assim que um libertarismo mesmo, sem considerar o direito do outro, a razão do outro muitas vezes. Nós não fomos chamados para esse tipo de liberdade. A nossa liberdade não é para fazer o que eu quero. A nossa liberdade é para um propósito. Então Paulo me explica nesse texto, para mim e para você, que nós fomos chamados para ser livres, livres em Cristo, para um propósito. Então, quando eu entendo essa liberdade em amor, quais são as lições que eu posso tirar para a minha vida? Primeiro, que eu vou ter o cuidado de não usar da minha liberdade para dar ocasião à carne. Irmãos, muitas vezes nós falamos, eu sou uma pessoa livre, mas eu não sou livre para fazer aquilo que eu quero, segundo aquilo que a minha carne pede. Porque eu sei que a minha carne, ela não cogita das coisas de Deus. Então eu vou usar dessa liberdade não para dar ocasião à carne. Paulo escreve aos Romanos e aí ele corrige um erro que a igreja estava entendendo de maneira equivocada sobre graça e pecado. Eles pensavam assim, vamos pecar para que a graça abunde em nós. Paulo fala, não, irmãos, onde abundou o pecado, sim, superabundou a graça, mas nós não vamos entender que porque a graça é superabundante, vamos dar ocasião para o pecado na nossa vida. Mas há uma segunda coisa, eu também tenho que servir as pessoas em amor, um ao outro em amor. Cuidado, irmãos, para você não ser uma crente que vise apenas aquele que é a sua parte e não a relação do todo. Eu fui chamado por Jesus para viver uma relação total e integral com a igreja da qual eu e você fazemos parte. Irmãos que precisam de um bom testemunho, de uma boa direção. E eu também sirvo um ao outro quando eu dou um bom testemunho cristão na minha vida. E também eu tenho que entender o amor ao meu próximo como o amor de Cristo. Paulo fala, então, vocês foram chamados para a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, mas sede servos uns dos outros através do amor. Jesus Cristo nos deu um grande exemplo nesse sentido, quando ele um dia pegou uma toalha, cingiu os lombos e lavou os pés aos discípulos. E ele diz assim, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Vamos usar sim da nossa liberdade para amar o nosso próximo como o amor de Cristo, como nós gostaríamos também de ser amados através daqueles a quem nós conhecemos. Que Deus nos abençoe nessa manhã. Pai, nós oramos para que de fato e de verdade sejamos pessoas livres, livres em Cristo, para um propósito sublime que é fazer com que as virtudes que temos em Cristo, elas nos transbordem através da nossa vida, do nosso testemunho, em nome de Jesus. É assim que nós oramos e agradecemos. Amém.